Olá, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão vendo gravados. Hoje nós vamos dar essa aula aberta da palestra 14 do Petwork, chamada O Eu Superior, o Eu Inferior e a Máscara. Para quem ainda não conhece o Petwork é um caminho de autoconhecimento que nos ajuda a revelar qualidades divinas que a gente tem ao longo dessa aula, e essa aula especificamente dá uma, o que eu podia chamar uma receitinha de bolo, uma orientação, uma direção, pelo menos, de como a gente faz esse trabalho. Mas a ideia sempre é isso: revelar qualidades que a gente tem que ou estão distorcidas ou estão escondidas. E fazer isso o tanto quanto possível. Porque não existe uma exigência dentro do Petro de quanto você pode fazer isso. Agora, quando você quiser, você vai trabalhando nesse caminho, passo a passo, não tem pressa também, não tem pausa também, a menos que você queira fazer, você vai fazendo. E sente se ele vai fazendo sentido para você e se você está de fato conseguindo revelar qualidades divinas com ele, com esse caminho. Esse caminho é baseado no conteúdo de 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierrakos durante um período de mais ou menos 20 anos, e a entidade que transmite, ela é denominada de o guia. Então a gente fala, o guia disse isso, o guia disse aquilo. E todo esse caminho é realizado usando 5 ferramentas. Então, a prece, a meditação. Então, você vê que tem um componente espiritual, porque inclui a prece. Apesar de também acontecer muita terapia dentro do caminho do Petor, porque a gente encontra muitas áreas nossas emocionalmente imaturas, é, ele é um caminho de desenvolvimento espiritual. Então, a prece faz parte, é um dos pilares. A meditação faz parte, um exercício chamado revisão diária, o estudo das palestras, que é feito, por exemplo, aqui numa aula aberta, a gente vai mais transmitir conhecimento, mas a gente faz encontros individuais ou em grupo para realmente usar esses conteúdos na vida, que é a quinta ferramenta aí, que é vivenciar esses ensinamentos na vida prática. Alguma pergunta de quem está aqui ao vivo? Não. E o que que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos ter momentos de prece e meditação para começar. O guia fala que a prece é o prelúdio da meditação. A gente vai ler trechos da palestra, e vai fazer um pequeno exercício. Eu só peço para que quem está aqui ao vivo pode tirar dúvidas, pode falar de sensações que teve, mas não compartilhar as suas histórias pessoais, porque está sendo gravado. Então é só esse cuidado aí consigo e com quem quer que você cite nas suas histórias, ok? Então, para a gente começar, a gente vai fazer uma prece, uma pequena meditação, usando um texto que eu criei, eu libero toda quinta-feira, no blog e no YouTube, inspirado nesta palestra. Então, a ideia é que esse texto a gente possa ouvir em um momento de silêncio e captar a essência da palestra. E depois a gente vai em mais detalhe aí. Às vezes a pessoa só pode ver um pouquinho, uns 10 minutos. Então, veja até aqui, sinta, se quiser, faça suas anotações. Se quiser aprofundar, aproveite depois o resto da aula. Tudo bem? Então, vamos fechar um pouco os nossos olhos. E primeiro, respirar um pouquinho em silêncio. Eu chamo a energia do guia do Pathwork, da egrégora do Pathwork, para nos ajudar nessa aula. E convido todos que estão aqui a fazerem uma prece. E aí vai percebendo que você fez uma prece para começar uma aula, como uma conexão com Deus dentro de você. E vai pedindo ajuda para que essa conexão continue presente ao longo de toda a aula,
para você sentir o que é para você esse texto e esse conteúdo. Quando ousamos tirar a máscara. Todos nós aprendemos desde cedo a vestir um rosto que não é o nosso. Um sorriso quando estamos tristes, um está tudo bem quando por dentro nada está bem. Chamamos isso de máscara. A máscara nasceu para nos proteger. Ela surgiu quando fomos feridos e achamos que mostrar quem éramos seria perigoso demais. Mas o tempo passou e aquilo que deveria ser um abrigo virou uma prisão. Por trás do rosto perfeito, a alma vai se sufocando. E não é só a máscara que carregamos. Por baixo dela existe um eu menor, frágil e imaturo. É a parte de nós que ainda não aprendeu a confiar, que se fecha com orgulho, que insiste em culpar os outros para não sentir dor. Esse eu ignorante não é mau, apenas não sabe amar. E por medo de olhar para ele, nós o escondemos. Mas quando temos coragem de atravessar esse espaço, algo novo acontece. Descobrimos um centro ainda mais profundo, um lugar intocado que nunca se perdeu. Um eu maior, luminoso, feito de amor, confiança e verdade. É como uma fonte secreta dentro de nós, sempre pronta para jorrar, esperando apenas que a deixemos sair. Esse é o nosso ser real. Ele não precisa ser fabricado, conquistado ou fingido. Ele já existe. E com certeza você tem áreas da sua vida onde você é ele. Basta termos a coragem de tirar a máscara, acolher o eu menor e deixar que esse eu maior floresça. No dia em que ousamos nos conhecer de verdade, com nossas feridas e nossa beleza, começamos a viver de fato, sem papéis, sem armaduras, apenas nós mesmos, humanos frágeis e ao mesmo tempo infinitos. E talvez, ao ler essas palavras, você sinta que tem algo seu querendo se revelar. Às vezes é a máscara que sorri para agradar. Às vezes é o eu menor que ainda teme e se fecha. E em certos momentos é o eu maior, que simplesmente é, luminoso e livre. Não é preciso saber já. Basta reconhecer com ternura onde você está nesse instante. Esse simples olhar já abre o caminho de volta para a sua verdade. Se você parar por um instante e se abrir para buscar essa resposta sem pressa, talvez já seja o primeiro passo para reencontrar a vida real. Vai respirando fundo. Se quiser, você pode fazer alguma anotação ou não, só sentir essa energia desse campo. E vamos começar a aula. Então, quais são as primeiras palavras do guia nessa palestra? Ele começa assim: Saudações em nome do Senhor. Abençoada é essa hora em que me é permitido falar-lhes, meus amigos. Prometi falar-lhes essa noite sobre como nós, do mundo espiritual, vemos a personalidade humana inteira, a unidade completa da personalidade humana. Todos vocês sabem que o homem não tem apenas um corpo físico, mas também vários assim chamados corpos sutis. Cada corpo sutil representa algo diferente. Então, aqui, para quem está chegando no Pastor pela primeira vez, eu gosto sempre de ressaltar essa chegada que o guia faz, trazendo bênçãos, trazendo uma hora abençoada. Isso é uma coisa que eu tenho descoberto cada vez mais, que os momentos em que a gente está estudando o Pastor, seja sozinho, seja em grupo, tem uma energia diferente, tem uma energia de centramento, de maturidade, da bênção de crescer emocionalmente, de amadurecer. E essa é uma energia que a gente fala pouco, a gente fala muito da energia da realização, da abundância, mas tem uma energia do amadurecimento. E isso é que o Petro traz bastante, e eu sinto muito essa energia quando a gente faz esses estudos. E aí ele vai falar nessa aula sobre uma visão da personalidade humana inteira. Olha que desafio para uma palestra
Ainda mais para uma aula aberta aqui de uns 50 minutos, falar da personalidade humana inteira. Mas ele vai fazer, pior que ele entrega o que ele promete, porque ele dá um modelo que realmente a gente tem uma grande orientação assim nessa palestra. E qual que é a facilidade que ele tem para fazer isso? Ele vê de fora, né? Vê de uma visão espiritual. E é isso que ele vai mostrar nessa palestra, aonde ele vai falar mais dos corpos sutis do que do corpo físico especificamente. Ele vai falar de uma visão de fora. Tudo bem? Alguma dúvida de quem está aqui? Ah, um trigo, tá ótimo. Então vamos lá. Cada ser vivo tem seu eu superior ou centelha divina. Esse é o mais refinado e radiante dos corpos sutis, com a mais alta frequência de vibração. Veja bem, a aura é a vibração e a emanação do respectivo corpo sutil. E quanto mais alto o desenvolvimento espiritual, mais rápida é a vibração ou frequência. Então, até aí, muitas linhas falam sobre a centelha divina, etc. Então, ele está primeiro definindo um dos nossos corpos, né? Um dos nossos eus, para ser mais exato, que é o eu superior, que está nos corpos sutis, a gente não tem acesso direto a ele, visual, material, mas ele existe dentro de nós. E quanto mais alto a, a gente chega perto, e quanto mais perto dele a gente chega, quanto mais a gente libera ele, a nossa vibração, a vibração da nossa personalidade como um todo começa a ficar mais alta, mais emanando uma energia melhor. Então a gente vê pessoas que atingem essa maturidade maior, atingem esse centramento maior, meu, é gostoso ficar do lado da pessoa, porque ela está liberando mais desse eu superior que ela possui dentro dela. E a gente pode fazer isso também com todos que a gente conhece, desde que a gente vá fazendo esse mesmo movimento. E aí, o que que aconteceu? Desde a queda dos anjos, então é um processo nosso como alma. A queda dos anjos aconteceu quando nós nos separamos, né, como alma, nos separamos de Deus. O nosso eu superior cercou-se em um processo lento e em estágios graduais de várias camadas de matéria mais densa, que não chegam a ser o corpo físico. Assim, o eu inferior passou a existir. Então, para não deixar a informação da queda dos anjos jogada, eu vou dar um pedacinho desse conteúdo só para fazer sentido. Mas tem uma palestra específica sobre a queda dos anjos. Então, dentro do que o Pastor traz, nós, como almas, vivíamos todos ligados a Deus, seguindo a vontade de Deus, cada um com a sua individualidade, mas submissos e entregues à vontade de Deus. Só que Lúcifer foi o primeiro que decidiu falar: não, eu vou usar esse poder todo, porque estar ligado, entregue a Deus, é um grande poder. Eu vou usar esse poder para mim. E se afastou de Deus. Decidiu, pela lei do livre-arbítrio, cair. E vários outros também decidiram: não, eu vou usar para mim esse poder. Fala, gostei da ideia do Lúcifer, vou segui-lo. E isso significa a queda dos anjos. Em vários momentos, né, várias etapas, sei lá, milhões, bilhões, não sei quantos anos no nosso mundo aqui terreno, mas esse foi um movimento. Então, o que que é o nosso eu inferior? É quando a gente distorce qualidades divinas. Elas estavam puras e elas distorceram, talvez por egoísmo, por poder, por orgulho, por medo, por obstinação, por várias características. Então, o eu inferior é uma distorção do nosso eu superior. Dúvidas, comentários? Não? Tá bom. Então, o objetivo do desenvolvimento espiritual é eliminar o eu inferior, de modo que o eu superior volte a ficar livre de todas as camadas que adquiriu. Em sua vida prática, vocês poderão sentir com bastante facilidade, em si mesmo e nos outros, que determinadas partes do eu superior já estão livres, enquanto outras partes dele ainda estão ocultas. As- Quando as mensagens do eu superior são corrompidas pelos motivos do eu inferior, um distúrbio é criado na alma, o que deixa seu possuidor emocionalmente doente. Então, tá vendo? A mesma realidade lá da queda dos anjos, a gente vive hoje aqui encarnado. A gente vem para essa encarnação
com um tanto de eu superior e um tanto de eu inferior para trabalhar. Esse eu inferior é um pedacinho que a gente escolheu fazer nessa vida de transformação, e aí depois a gente volta. Aí depois, se der, a gente vem de novo com mais um pedaço de eu inferior, e uma hora a gente elimina ele totalmente. O eliminar aqui a gente vai dar mais detalhes, não é arrancar. O eliminar aqui é voltá-lo para a luz que ele é. Então, só para dar um exemplo, a gente fala que medo é eu inferior. Mas o medo, por trás do medo, tem uma qualidade, que é o autocuidado, a atenção para consigo. Isso é o superior. Só que se está exagerado, vira medo. E assim com várias outras características de eu inferior que estão distorcidas. E o que é interessante lembrar é que na nossa vida a gente tem várias áreas onde o eu superior já está acontecendo. Nas áreas onde a gente se dedica a coisas que a gente gosta, onde a gente é feliz, onde a gente tem talvez uma casa gostosa para morar, ou onde a gente tem bons amigos e essas amizades nos alimentam, bons relacionamentos, parcerias. Então, isso, se a gente, às vezes a gente esquece, porque o eu inferior, o que está ruim, chama muita atenção. Mas o que está bom, a gente pode parar e olhar, tá bom, meu eu superior também está trabalhando. Para dar um exemplo, digamos que uma pessoa queira algo egoísta. Para não por não querer admitir para si mesma seu egoísmo, ela começa a racionalizar esse desejo egoísta e a enganar-se a si mesma a esse respeito. Então, aqui, o egoísmo é o inferior, na grande maioria. Existe um egoísmo saudável, lá na frente a gente vê isso, mas aonde a gente, na verdade, está só valorizando os nossos desejos. Mas vamos pegar o básico: egoísmo, eu inferior. Eu quero para mim e não me importo com o outro, né? Assim, se eu estiver bem e os outros estiverem mal, para eu ficar bem e o outro precisar ficar mal, eu não me importo. Isso é 100% egoísta. Então, mas eu não vou falar isso para ninguém, imagina. Porque se eu falar isso, vão falar mal de mim, vão se afastar de mim, falar assim, esse cara só quer as coisas para ele. Então, é, em vez de eu aceitar que eu tenho isso como um desejo egoísta, isso faz parte do meu inferior, eu vou começar a racionalizar, mas eu tenho razão, porque bem ou mal eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, aí começa a surgir uma nova camada, que a gente vai falar agora. E aí seguindo. Então, isso me leva a mencionar uma outra camada que, infelizmente, ainda não é suficientemente reconhecida entre os seres humanos em todo o seu significado. Ela é o que eu poderia denominar a máscara. Essa máscara é criada da seguinte maneira: quando uma pessoa reconhece que pode entrar em conflito com o seu ambiente, se ceder aos desejos do seu eu inferior, pode, no entanto, não estar pronta para enfrentar as consequências e pagar o preço de eliminar o eu inferior. O que significa, antes de mais nada, encarar o eu inferior como de fato é, com todas as suas razões e motivações. Isso porque só é possível vencer aquilo que se tem total consciência. Isso significa seguir o caminho estreito, o caminho espiritual. Então vamos lá. Como eu estava falando, vamos pegar o exemplo do egoísmo. Para não entrar em conflito, você quer uma coisa, por exemplo, ó, eu quero um copo d'água. Uma criança vai pegar o copo d'água e tomar para ela, não importa que era de uma outra pessoa. E você pode querer fazer isso. Você quer alguma coisa, eu vou pegar para mim, e é de outra pessoa, mas eu quero para mim, então eu vou pegar para mim. Isso seria muito eu inferior. No ambiente social, você não vai fazer isso, ainda que tenha aquela vontade. Então você vai começar a agir de uma forma que seja razoável, que seja adequada. E isso não está errado. A máscara é criada para que a gente, lá no começo da vida, quando a gente é criança, para a gente conviver. Porque você, como criança, não como que chama? Responsável, não tem autossuficiência. Então você precisa meio obedecer o que falam, etc. Alguns vão para desobediência, tentando também conseguir o que querem, mas existem formas bastante distorcidas ao invés de simplesmente admitir, falar assim, nossa, aqui eu sou muito egoísta. Se eu me deixasse, eu iria lá e faria isso. Só de você falar isso,
já está melhor do que a máscara, porque você não precisa agir no eu inferior. Em momento nenhum, o guia vai falar, você deve conhecer seu eu inferior, mas não agir nele. E também não agir na máscara. Como é que a gente faz isso? Não, eu quero muito aquele copo d'água. Se fosse por mim, eu pegaria, nem me importaria de quem ele é. Agora, eu posso pegar água em outro lugar. A minha necessidade essencial é água. Então, aí eu começo a não fugir do meu eu inferior e usar ele para reconhecer talvez minhas necessidades. Então, esse trabalho eu vou falar um pouquinho mais como ele acontece. E só para saber, quem está aqui, alguma dúvida, insight, reflexão? Não? Tá indo bem? Tá bom. Depois, quem está vendo gravado pode pôr também nos comentários qualquer dúvida que surja. Então, vamos ver como é que o guia explica esse mesmo caso aí do exemplo da pessoa egoísta. O eu inferior ordena a pessoa, né, retomando o exemplo acima, o eu inferior ordena a pessoa que seja impiedosa em relação a um desejo egoísta. Impiedosa assim, não quero nem saber, vou fazer o que eu quero e mesmo que faça mal para o outro. Não é difícil para ninguém, mesmo da mais limitada inteligência, perceber que cedendo a esse desejo, a pessoa será marginalizada e mal vista pelos demais. E ninguém deseja isso. Em vez de superar o egoísmo pelo lento processo de desenvolvimento, tal pessoa age frequentemente como se fosse desprendida, quando na verdade é egoísta. Ela sente o egoísmo, detesta ser forçada a agir contra os desejos do seu eu inferior. Então, eu acho interessante porque você viu que eu falei de um jeito aqui mais coloquial, mas os textos do Pessoa conseguem sintetizar de uma maneira muito precisa coisas que a gente sabe que acontecem com a gente mesmo. Então, ele fala desse lugar, por exemplo, de seguir um eu inferior dizendo para a pessoa ser impiedosa esse desejo, mas a gente sabe, né? Mesmo a pessoa da mais limitada inteligência, que se a gente fizer isso, você é marginalizado e mal visto. Então, qual seria o caminho que o Petro vai propor? Realmente olhar para o egoísmo, sem exagerar, sem entrar numa obstinação, agora vou acabar com todo o meu egoísmo até amanhã. Não. Reconhecer o egoísmo, ver onde ele age, ver as consequências e fazer um processo de desenvolvimento para descobrir que luz existe atrás daquele egoísmo. E esse é um processo possível de se fazer. E a gente vai ver um pouquinho mais aqui na aula como. A questão toda o que incomoda o eu inferior, né, é porque a gente, com a máscara, a gente acaba abafando o eu inferior. E isso incomoda. E aí o que vai acontecer? Ele vai aparecer de algum jeito. Em algum momento da vida, depois que você já é adulto, tal, que você já criou suas estruturas do eu, tal, as crises que vão acontecer, as reações, as coisas que dão errado, a- mostram que tem um eu inferior ali querendo ser trabalhado. Então, a máscara atrapalha muito. O Gui até falou em outras palavras, o mal mesmo é a máscara. O eu inferior é desconfortável, meio mal cheiroso, mas a máscara é muito ruim. Então vamos estudar a máscara um pouquinho mais. Então eu vou sim, como chama? Exemplificar nesse desenho o eu superior, onde está ali o nosso amor, a nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria, e ele já se manifesta no mundo. A gente cria as coisas boas da vida com o nosso eu superior. Aí a gente tem lá dentro o eu inferior, nosso medo, nosso orgulho, obstinação, egoísmo, aquele lugar onde a gente, vou pegar o exemplo do egoísmo, é 100% egoísta, que é as coisas só para si. Isso existe também, existe em todo mundo. Isso é que é legal do Péssaro, porque ele fala, meu, isso aqui é eu, você e todo mundo. Então, estamos juntos nessa. E é engraçado que a gente sabe disso. A gente esconde muito o nosso eu inferior, mas a gente consegue muitas vezes ver o eu inferior do outro por trás da máscara. E aí, se a gente usasse essa mesma capacidade para olhar para si, ia fazer uma grande diferença. Mas o que a gente vai fazer aqui nesse caminho? E como essa máscara se é visível, né? A máscara tem três comportamentos chave. Então, a pessoa, para esconder o eu inferior,
ela vai ou ser agressiva, então é aquele bichinho acuado lá, por exemplo, tá com medo, ninguém pode ver minha vulnerabilidade. Se vai ver minha vulnerabilidade, eu grito, eu agrido, eu vou para cima da pessoa. Tem pessoas que se submetem, que fala, tá bom, vou fazer, e faz tudo pelos outros para não ver talvez a sua falta de poder pessoal, a sua insegurança, né? Assim, de se posicionar de uma forma madura, clara. Então ela se submete. E tem gente que vai para a retirada, que é ou racionalizar demais, então explica, ah, mas eu tô com medo por causa disso, por causa daquilo, porque tem razão, porque, né? Ou realmente se afasta para fugir de um sentimento. E o outro nome da máscara é o eu idealizado, que são pensamentos que vão dizer assim: eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser potente, eu tenho que ser um profissional perfeito, uma mãe perfeita, um pai perfeito. É sempre assim, ideias idealizadas de como a gente deveria ser. Outras pessoas podem ter, não posso demonstrar medo ou insegurança. Eu não devia me sentir assim. Então, eu estou me sentindo com medo, mas eu não devia estar sentindo medo. Outro que a gente falou também na aula passada é assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, assim, não tá nada bem, mas tá tudo bem. Então, na mente, na racionalização, na retirada, tá tudo bem. E aí, qual o trabalho que a gente faz aqui no PESO? A gente percebe situações da vida onde o eu inferior aparece. Então, é um medo, uma insegurança, um orgulho, tá ali. E a gente, com isso, consegue fazer um pequeno acesso a ele através da máscara. A máscara, às vezes, até avisa que o eu inferior está querendo ser visto. Porque a máscara não consegue criar coisas reais, ela cria muita falsidade, porque ela é falsa, ela não é real. Ela é uma defesa. Então, quando a gente acessa, por exemplo, um medo e trabalha esse medo, verifica a origem, às vezes demora dias, semanas ou meses, e às vezes anos, porque você trabalha uma camada desse medo, esse medo vai aparecer depois de 5 anos, mais profundo, mas ainda é o mesmo. Então, você trabalha ele, o que que acontece? Ele diminui um pouco, o eu inferior como um todo diminui um pouco. E aí o eu maior aparece mais. Então, uma pessoa que tinha medo de avião ou medo do sexo oposto, começa a ter um pouquinho menos de medo do sexo oposto, brilha mais. Então lembra lá no começo, quando eu falei que a intenção do Petro é revelar mais o nosso eu divino, é através desse processo, aonde a gente vai trabalhando a máscara, achando o nosso eu inferior, trabalhando o eu inferior, e aí vai diminuindo o tamanho dele, convertendo ele em luz. Aí faz isso de novo com outra coisa. Trabalha o orgulho. Aí consegue diminuir um pouco o orgulho, aparece mais do eu superior, menos do eu inferior, né, ali atuando na nossa vida. E também acontece da máscara ocultar o eu superior. Então, às vezes a gente, por exemplo, tem assim, a gente está feliz e alegre num lugar onde a gente poderia estar feliz e alegre, uma festa, uma celebração, mas a gente fala, não, eu não posso mostrar minha alegria, minha espontaneidade, porque isso é errado, o que que vão falar de mim? Tem um medo junto aí também, mas às vezes a gente oculta, de uma forma ou de outra, o nosso eu maior. Tudo bem? Aqui para quem está ao vivo? Tá bom. Então, para a gente não ficar só na teoria, vamos fazer um pequeno exercício. Eu vou pedir para que quem está aqui ao vivo e você que está aí gravado também, escolher uma qualidade sua de eu superior. Se você quiser, você pode só anotar no papel, só me dá um sinalzinho de que você anotou, e eu vou dar alguns exemplos aqui de eu superior, que às vezes, nossa, nem sabia que eu tinha eu superior, o que que é isso, né? Então pode ser, por exemplo, a sua clareza, pode ser a sua paciência, pode ser a sua luz. Aí eu já falei algumas, o amor, a alegria. Vamos ver, alguém já escreveu aqui. A alegria, pronto. Então, temos aqui uma qualidade de eu superior. Então, você também que está vendo gravado, anota a sua qualidade. E aí, agora eu vou pedir para você lembrar e anotar um momento em que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão
de um jeito que você não gostou. Então, pensando bem agora, naquele momento, aonde eu vi uma mensagem no WhatsApp, onde alguém me falou alguma coisa, onde eu vi algo no mundo e fui agressivo, ou me retirei, ou fui submisso, eu não queria ter agido assim. Isso é um sinal de máscara, que é depois que você para e fala assim, meu, ali eu não fui eu. Ali uma força me tomou, sei lá o que aconteceu, mas eu não queria ter agido assim. Pode ser um pouco mais difícil para os submissos e para os retirados. O agressivo é muito fácil de ver, mas o submisso fala assim: ah, mas eu tenho que me submeter mesmo. Foi ótimo para mim, porque eu, bem ou mal, depois consegui o que eu queria. E o retirado, às vezes, está tão claro de que é isso que ele devia fazer na mente que pode ser um pouco mais difícil. Mas anota aí, quando anotar, dá um sinalzinho para mim, para a gente seguir. E quem também está vendo gravado, também anota, faz uma pausa até anotar, para a gente poder seguir o exercício, precisa estar com isso anotado. Só a situação, assim, ó, momento tal, estava com tal pessoa e eu agi na agressividade ou na retirada ou na submissão. Uhum. Posso seguir? Beleza. Então, vou agora convidar você a fechar um pouco seus olhos, colocar os pés no chão e vai se conectando com essa qualidade sua de eu superior. Vai percebendo ela dentro do seu corpo, não só o que você faz com ela para fora, mas o que você usa ela para se conhecer por dentro, como se ela fosse um farol dentro de você. Talvez por muito tempo você achou que precisava mostrar essa energia para os outros. E aí vai, antes de tudo, reconhecendo essa energia para você. E eu vou silenciar um pouco para você deixar essa energia expandir dentro de você, talvez te mostrar lugares aonde ela quer entrar e você ainda não deixou, fazendo para fora, ao invés de usar ela para dentro. E se talvez essa energia estiver muito intensa, vá pedindo ao seu eu superior que se ajuste dentro do seu corpo, sem forçar nada, apenas se encaixando em você. A intensidade, na verdade, vem do eu inferior. O eu superior é mais calmo, ajustado, tranquilo. Então vá pedindo para que seja só o contato com o seu eu superior mesmo, que é uma energia leve, suave, que flui dentro de você. É a energia de mais alta vibração. Mas isso não quer dizer que ela é agressiva, pelo contrário. Ela penetra nos buracos lentamente. Ela é. Ela não precisa provar nada para ninguém.
E vá percebendo como é interagir com seu eu superior assim, reconhecendo a sua qualidade de alta vibração, sem intensidade, apenas sendo, sendo alegre por dentro, sendo a sua qualidade por dentro, reconhecendo a sua qualidade dentro de você. E agora lembre-se daquela cena em que você sentiu que foi para a máscara e coloque essa cena a uma certa distância de você, a uns 5 passos, a uns 3 passos. E vá olhando para você com muita ajuda do seu eu superior. Veja como você estava energeticamente. Por trás dessa máscara, da agressividade, da retirada, da submissão, existia um outro você. E só observe esse outro, sem ter que mudá-lo. Que sentimento esse outro está sentindo? E veja se é possível apenas sentar do lado desse outro, ou ficar em pé do lado desse outro, essa sua parte por trás da máscara, com a sua qualidade. Não para mudar esse outro, mas para mostrar para ele que ele não está só, que ele não vai ser criticado, e deixa acontecer com esse outro o que precisa acontecer. Veja como é trazer o seu eu superior para cuidar dessa parte que fica por trás da máscara. E aí vai vendo que esse outro que você tentou esconder também tinha uma qualidade de eu superior lá no meio. Talvez uma qualidade que não tenha a mesma forma dele, mas é uma luz. E vai vendo o que isso te traz, respirando fundo, avisando ao seu eu superior e ao eu superior que você vai deixar agora a sua consciência voltar para o aqui e agora, mas que o eu superior pode continuar tratando do eu inferior, eles podem ser grandes amigos. E aí, lentamente vai mexendo as mãos e os pés,
abrindo seus olhos e anotando o que esse exercício trouxe para você. Enquanto eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo para fazer uma partilha com quem está aqui ao vivo. Gravação. Muito bem, passamos pela nossa partilha. E aí eu queria perguntar para quem está aqui, falando ou escrevendo, qual o principal ganho que você teve com essa aula? E para quem está vendo gravado, se depois puder pôr nos comentários, também agradeço. É, eu acho que o maior ganho aqui, para mim, foi um sentimento de me sentir acompanhada, durante o momento. Então, eu consegui perceber que eu não estava sozinho diante daquela situação. Então, isso me trouxe mais paz para lidar. Maravilha. Super obrigado e vamos em frente. Então, para a gente finalizar, eu gosto de trazer as últimas palavras do guia nesta palestra. Então, finaliza assim. E com isso, meus amigos, eu os deixo com as bênçãos do Senhor. Vão em paz. Pensem que Deus está presente dentro de vocês e tentem encontrá-lo. Não deixem que as nuvens dos poderes das trevas destruam sua visão da verdade e o senso de verdade que com muita frequência toca seu coração. Estejam em Deus. Então, trazendo esse de novo bênçãos. E quando ele fala poderes das trevas, são os poderes das trevas em nós, é o nosso eu inferior. Ele destrói a nossa visão da verdade. Então, a gente pode ir voltando, lembrando que ele no fundo é luz, ele é Deus, só que está distorcido. Com isso, finalizamos a nossa aula. Eu agradeço a todos que vieram aqui ao vivo, a quem está vendo gravado. Qualquer necessidade, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um grande abraço. Até a próxima aula, sábado, 16 horas. Até lá.